Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha pregação hoje é nas cartas de João, o primeiro e o verso 5. E o textuário diz assim: Deus é luz, aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. Deus é luz e aquele que não anda na luz não tem comunhão com Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos e a vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos. Glória a Deus, não é verdade? Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e nele e não praticamos a verdade. Não é verdade? Então é isto, meus irmãos. Deus é luz. Deus, esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz e nele não há treva. E se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Glória. Nós temos que andar na luz, né? Glória a Jesus. E João chegou a dizer, se dissemos que não... João disse, se dissemos que não temos pecado, mentimos. E em nós não há verdade. Mas, glória a Deus, mas o 2 já diz assim, está no 8, e o 2 já diz assim, se confessamos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Que em nós anda o pecado entranhado no nosso corpo. O nosso corpo anda o pecado, junto com a luz, com o Espírito de Deus, quer dizer. Aí ele chegou e disse assim, se dissemos que não temos pecado, né, estamos fazendo mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Mas depois ele chegou e disse assim, mas se confessamos, já mudou os nossos pecados, se confessamos a Deus o nosso pecado, ele é justo e fiel, Deus, para nos perdoar. Ele perdoa. Ele, para nos perdoar e nos purificar e nos limpar de todo o pecado. Está entendendo, irmão? Aí ele chegou e disse, mas filhinho, digo isto para que não pequei. De que ele não quer que peque, não. Digo isto para que não pequei, mas se pecamos, por acaso, temos um advogado, não é verdade? Mas ele não mandou pecar. Deus não tem comunhão com o pecado, não é verdade? E se eu digo que eu peco em pensamento, palavras e obra, então se eu for pregar o evangelho a uma pessoa que é um pecador, e ele perguntar, você é pecador? Eu digo, eu sou, peco em pensamento, peco em palavras, eu digo, então você é igualmente a mim. E nós vimos que o próprio João Batista, ele já pregava quando estava acusando a lei. O que ele dizia? Ele chegava e dizia assim, não é verdade? Eis, aí vem um, falando de Jesus, este é maior do que eu, na verdade eu batizo com água, e esse batizará, futuro, com o Espírito Santo e com fogo que nunca se apagará. Ele tinha pá para limpar. Não entendendo, irmão? Ele tinha pá para limpar o pecado, ele falou isso, João Batista. Então, meu irmão, ele fica pregando, dizendo que pecamos em pensamento, palavra e obra, e o próprio João dizia, não é verdade? Na verdade, eu batizo com água. A água é o físico. Mas vem um que é maior do que eu. Este batizará com o Espírito Santo e com fogo, meu irmão. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. É diferente do batismo das águas. O batismo das águas é uma coisa que é uma coisa, está entendendo, irmão? Que o batismo das águas
não é real tanto com o batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é maior. Porque só quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O batismo das águas é físico, e o Espírito Santo é por dentro, é espiritual. Por isso ele disse, eu sou o pão vivo que desci do céu. Glória. Então, se ele é o pão vivo, não é uma coisa física, não é uma imitação, ele é puro. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Isso ele falou simbolicamente, que ele é o pão vivo, mas ele é vivo, ele é real. E quando eu digo que eu sou um pecador que peca em pensamento, palavras e obra, então dá vontade de roubar, eu vou roubar. Se dá vontade de adulterar, eu vou adulterar. Então, meu irmão, a Bíblia diz que na graça, qualquer que olhar para uma mulher com olhar de adultério, já comete adultério só no pensamento. E a Bíblia diz que são de Cristo, tinha mente de Cristo. Se nós somos de Jesus Cristo, então Jesus habita na nossa mente. Não é quer dizer que nós não pensamos coisas erradas. Mas, irmãos, que isso é o quê? É ser tentado. Mas ser tentado não é pecado. O pecado é ceder o pecado. Vem à vontade por causa da natureza humana que está em nós, do pecado. Mas tem o Espírito Santo para nos educar. O Espírito Santo veio para nos educar, para tirar. O Espírito Santo veio, que Jesus chegou, diz lá no livro de João 14, o contexto fala. O próprio Jesus dizendo assim, eu vou, ele falando da sua morte e sua ressurreição, eu vou para o meu Pai, mas eu rogarei ao meu Pai, outro Consolador, outro igualmente, outro com as minhas características, eu vou, mas volto. Eu rogarei ao meu Pai, outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. O mundo não é o mundo cósmico, é o mundo humano. Não conhece, nem o vê, nem o recebe. Não recebe o Espírito Santo. Mas vós conhecerei os crentes verdadeiros, conhecerei e habita em vós. E como é que o Espírito Santo habita dentro de mim? Quando acabar eu peco em pensamento, palavras e obras? Não pode. E outra coisa, João 3, nas mesmas cartas, fala o 3 de 1 João. Que grande caridade e favor nos concedeu o Pai, quer fôssemos um chamado, filho de Deus. Deus tem filho pecador, isso aqui, peca em pensamento, palavras e obras. Estou falando aqui, mas o homem peca, o homem. Mas quem verme de você é o homem. Você é o homem, a natureza humana, ou o Espírito Santo está dentro de você para agir? Não olhe para esse envelope, não olhe para quem está dentro de você. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. Porque Coríntios 13 diz assim, Coríntios 13 diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus, o Espírito, Deus destruirá. Porque o templo de sua voz é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Porque quem achasse que é sábio neste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. Deus prega o sábio na sua própria astúcia, aí diz. Onde é que está o sábio? Onde é que está o coerente? Glória. Está entendendo, irmão? Então, glória. Se você é templo de Deus, Deus é Espírito. O seu corpo é um envelope onde habita o Espírito. E se Deus está agindo dentro de você, como é que você peca em pensamento, palavras de obra? Então não é o Espírito Santo que está dentro de você. Porque uma fonte d'água não pode dar água doce e água salgada. Ou dar doce ou salgada. Como é que Deus compartilhou com o pecado? De maneira nenhuma. Glória. E eu sei que uns de nós estamos se adaptando ainda até chegar numa altura de um varão perfeito. Perfeito vem de perfeição. Agora tem uma coisa. Você nunca amadurecer? Não, porque a Bíblia diz, Paulo falou uma vez aos irmãos, pelo tempo já era para você ser mestre. Entendeu, irmão? Mas não é mestre de sabedoria de letra, não. Entendeu? É mestre na ciência do Espírito Santo. Está entendendo, meu irmão? É isso. Glória a Jesus. Então nós vamos para João 3, nas cartas, ele chegou e diz que grande caridade, favor, nos concedeu o Pai, quer fôssemos chamados. Nós fomos chamados, filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, ou não é o mundo come, o mundo gente. Não nos conhece porque não conhece a Ele. E ainda não é manifestado, revelado o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, o veremos. Glória a Deus. Não é verdade? Mas já somos filhos de Deus. E eu estou aqui na terra, eu sou filho de Deus. E como é que eu sou um pecador? Dessa natureza, que peca em pensamento, palavras e obras. Não. Glória a Deus, não é verdade? E ele chegou e disse
Quem tiver essa fé, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Porque quem peca é do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, que é Jesus, para desfazer das obras do diabo. Aí. Porque quem peca é do diabo. Ele está dizendo, né? Porque quem é justo pratica justiça, o contexto fala. Assim como ele é justo. Aí ele chegou e disse assim, porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que amamos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que caso ele matou seu irmão? Porque a sua obra era um má e era seu irmão justa. Qualquer que aborrece seu irmão é homicídia. Tem muita gente aí que não está matando com a faca lá abaixo de terra, mas está matando com a palavra, com desprezo. Nós chamamos para dentro da igreja, pregamos, evangelizamos e depois nós mesmos botamos para fora. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Só Jesus. Glória a Deus, né? Glória a Deus, não é verdade? Então, glória a Deus. Ele chegou e disse, esta é a mensagem que ouvimos dentro do que amamos, porque Deus é amor. E Deus amou o mundo. Que amamos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que caso ele matou? Porque suas obras eram má e era seu irmão justa. Qualquer que aborrece seu irmão é homicídio. É homicídio e sabemos que nem homicídia tem nele permanece a vida eterna. Tem gente aí, meu irmão, que só Deus tem misericórdia. É homicídio espiritual. Glória. E a Bíblia diz que não temeis ao homem que tem o poder de matar a carne, mas temeis a um Deus que tem poder de matar a carne e jogar o espírito no inferno. É isto que acontece. Mas tem gente que está matando a alma da pessoa, com desprezo, botando o pé na frente, dizendo que nós pecamos em pensamento, palavras e obras. Então o homem peca em pensamento, mas é o homem que peca. Mas quem está em você agindo é a velha natureza humana ou é o Espírito Santo? Então, meu irmão, é isto o caso. Então, meus irmãos, a Bíblia chega, fala de isso. Ele deu a vida por nós. Aquele que é nascido de Deus, o 3 e o 9 já diz assim, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque é nascido de Deus. Qualquer que peca não viu nem conheceu. Olha aí para aí, tá vendo? Aí a Bíblia fala essas palavras, né? E fala do amor, dizendo também, se tu está bem no mundo e vê o teu irmão necessitado e ora por ele em suas entranhas, como é que está o amor de Deus em tu? Amado, não amamos de boca nem de língua, mas amamos por obra e verdade. Glória, é um negócio de obra, né? Mas tem que ter fé, tem que ter a obra e tem que ter a fé. Glória a Deus, né? Não amamos de língua. Tem muita pessoa que promete, mas não cumpre. Eu tenho me encontrado com tanto crente mentiroso. Oh, meu Deus do céu, que coisa é essa? Tem misericórdia de nós. Eu não gosto de falar dos meus irmãos de mal. Glória, mas eu sei que tem lá abaixo o terra, tem o joio e tem o trigo na igreja. Glória a Jesus. Esse que é cumpridor, e a Bíblia diz, seja cumpridor, Tiago diz 3. Seja cumpridor da palavra e não seja cumpridor da palavra, mas não seja somente ouvinte. Glória a Deus, mentindo com falso discurso. Tem pessoa que dá um discurso muito bonito, mas não é cumpridor da palavra. Promete, mas não cumpre. Glória. Tá entendendo? Ele promete, mas é tanto crente. Aquilo que você promete, se o irmão pedir a você, ore por mim, você vou orar, você está comprometido para orar, rapaz. Glória, lá abaixo o terra. E a pessoa que fica, leva as coisas assim, vão. Eu estou orando por você. Eu estou fazendo a obra sem fazer, rapaz. Glória a Jesus. É mentiroso. E a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Porque o diabo peca desde do princípio do mundo e nunca se afirmou na verdade. Para isso, o Filho de Deus, Jesus, veio para desfazer das obras do diabo. Então, meus irmãos, é isto o que nós vemos na Bíblia, né? Vamos ser mais verdadeiros. Eu estou falando com um crente sincero, não. Eu estou falando com um crente que precisa de levar, ainda já juntar os pés. Glória. E eu não sei nem se ele é juiz, quem sabe é Deus, não pode julgar ninguém. Quem julga é a própria palavra, lá abaixo do terra. Eu estou pregando o que está, Anderá, Belébia, que está aqui dentro da própria palavra de Deus. Eu não estou inventando, está aqui. Vão dizendo, não é verdade? E ainda vai ter uma coisa melhor aqui, para endossar, para rechear o bolo. Glória a Jesus, está entendendo, irmão? E se nós for para Gálatas, o capítulo de número 2, e o verso 17 diz assim, nós, porém, que fomos justificados por Cristo, Jesus veio para justificar o homem do pecado e do juízo. Nós, porém, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecadores,
você peca em pensamento, palavra e obra, ele diz assim, nós, porém, que fomos justificados por Cristo e nós mesmos se achamos pecadores, por acaso Cristo é ministro do pecado? Aí diz, claro que não. Porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, nós somos um transgressor da lei. Glória a Deus. Não aniquilei ou não extingui a lei de Deus, porque simboliza dizer que a morte de Cristo foi anátema, não valeu de nada. Quando você diz que é um pecador, que ele veio para tirar o pecado, e você continua pecando, que peca em pensamento, palavra e obra, então você é um transgressor da lei. Um transgressor da lei é uma pessoa fazer uma lei e outro chegar a derrubar. Jesus, glória a Deus, a lei dele permanece. Agora a lei de Moisés não. Glória. Está entendendo, meus irmãos? Jesus sempre pegou a lei da verdade, porque eles pregavam a lei, mas não cumpriam a lei. Os sacerdotes, está entendendo? Fazia só pregar. Fazia fardo pesado para os outros, mas ele não tocava nem com o dedo, a Bíblia diz. Aí Jesus cumpriu a lei. Glória. Está entendendo? Cumpriu a lei obedecendo, e ele cumpria a lei porque ele pregava a lei da verdade, a lei do Espírito. Não pregava a lei cerimonial? Não, não, senhor. Nem lei sacerdotal, não. Ele pregava a lei do Espírito, por isso está escrito lá em Romanos 8, dizendo, nenhuma condenação há, Paulo diz, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em que Jesus nos livrou da lei do pecado. A lei do pecado, mesmo, acabou-se. Ele veio para nos livrar do pecado. E como é que você diz que peca, pensamento, palavra e obra? Que a Bíblia diz dessa maneira, né? Glória a Deus, né? Diz que nós, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecador, por acaso Cristo é ministro do pecado? Aí diz, claro que não. Porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, nós somos transgressor da lei. Construir o quê? Foi derrubado. Jesus derrubou lá na cruz o império da lei. Ele derrubou ali. Quando diz, Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. Então ali rendeu-se. As pedras fendeu-se, houve treva. As potências do céu se abalou. E houve treva naquela hora, 3 horas da tarde, escureceu o sol. E viram muito corpo na cidade santa passar, pessoa que tinha morrido e passou na cidade ressuscitado naquele dia. Então, meu irmão, não é verdade? Então a obra pecou. Na obra, na lei, a pessoa era pecador. Mas Jesus disse a Maria Madalena naquela hora, não foi quando os homens chegaram, aqueles homens perto de Maria Madalena, e chegou e disse, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei não mandou Moisés, a lei, que a chave seja apedrejada, porque tu quer que diz? Porque a lei, irmão, quando a pessoa pecava, era morto. E Jesus não veio para matar ninguém, Jesus veio para restaurar o pecador. Aí Jesus restaurou ela. Disse, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra nela. Porque ainda o Espírito Santo não tinha sido descido e Jesus não tinha realizado ainda a obra lá na cruz. Então todo mundo era pecador ainda, porque estava cruzando a lei, estava cruzando a graça e a lei. Mas depois que Jesus morreu, não. Um verdadeiro crente não anda pecando, não. Glória a Jesus, está entendendo, irmão? Porque tem um hino que diz mesmo assim, né? Livre para nunca mais pecar. Pode perguntar na harpa esse hino, pode pegar no YouTube, que tá. Livre para nunca mais pecar. E como é que nós vai ficar? Então você não é livre? Livre não é. Porque quem é livre, irmão, foi pagado já o resgate. E ele agora está livre, não é mais cativo do pecado. Entendeu, meus irmãos? Então é isto, meu santo. Tenha misericórdia desse evangelho, que eu tenho chegado perto de pessoa que diz que é missionário e dizendo que peca em pensamento, palavras e obra. Então ele é carnal. Glória a Jesus. Está dizendo, não podemos, digo isso para que não pequei. Ele não quer que peque. Meu filhinho, digo isso para que não pequei. Mas se pecamos, tem um advogado. Ele não mandou pecar. Se por acaso pecar, mas quem que anda mentindo, não é verdade? Fazendo trambique na empresa, né? Roubando o patrão com trambique, não é verdade, meus irmãos? Crente que tem os olhos gordos na irmã, lá abaixo, que está cheio de pessoas dessa qualidade. Nem todos, Andarai, Belébia, mas tem muita essa situação. Então a pessoa peca em pensamento, então a velha natureza dando está nele ainda. Nem o Espírito Santo que está agindo na vida dele mais. Porque uma fonte d'água não pode dar água doce e água salgada. Ou tem o Espírito Santo ou não tem. E como é que o Espírito Santo está dentro de uma pessoa e a pessoa tem essa natureza?
de fazer esse mal aos outros. Que a Bíblia diz que Deus de 12 mandamentos terminou somente em 2. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E a teu próximo a ti mesmo. E como é que eu amo meu próximo? Vou trair ele com a mulher dele. Cadê meu amor? Eu quero receber isso para mim? Não quero. Então eu tenho que ter amor, irmão. Isso é muito duro, isso é muito sério. Entendeu? Glória a Jesus. E é assim esse evangelho. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo no dia de hoje, hein? Só Jesus tem misericórdia. Glória. Isso é um evangelho artificial, que prega que pecamos em pensamento, palavra e obra. Não, Senhor. Glória. Você pode ser tentado, mas ser tentado não é pecado, no seu próprio pensamento. Mas você pode ser pecado, mas você não pode ceder o pecado. É achar, se banquetear naquilo, sem ninguém saber, covardamente, entrando numa propriedade privada que não é sua. Entenda o que eu estou falando. Não é a propriedade de terra. É entrar lá abaixo de terra é dévia. Quem é entendido, entende o que eu estou dizendo. Entrar naquilo que não é seu, é dos outros. Lá abaixo de terra é dévia. E como é que você é um filho desse jeito, rapaz? Laiuê, té, pra radai axé, andarai, belébia, idé, pra alabaxuí, minha naiuê, adai, axé, anda, namanai. Eita, meu Deus, que qualidade, hein? Vamos mudar, meus santos, vamos mudar, meu irmão. A congregação não é ferro velho, ela é uma oficina de crente para consertar. Você vem todo desmantelado lá, Jeová passa a esponja do sangue e ele limpa você. Glória a Jesus. Se você foi comprado pelo sangue dele. Então, meus irmãos, no Gálatas, capítulo de número, que eu falei, 2:17. Glória a Jesus. Nós, porém, que fomos justificados por Cristo. Você é justificado ou não? Nós, porém, que fomos justificados por Cristo, nós mesmos se achamos que somos pecadores. Por acaso, Cristo é ministro do pecado? Aí diz, claro que não. Ele é ministro? O que é um ministro? É um governo. Cristo é governo do pecado, é? E você, como é que vai parte desse governo e você anda pecando desse jeito? Não pode, meu irmão. Então a palavra quem julga você e eu. Aí ele disse, porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, somos um transgressor da lei. Glória. Jesus derrubou o muro do pecado, lá no Calvário. Que o homem não tinha acesso com Deus, porque Deus falava com o homem lá em Gênesis. O capítulo fala em Gênesis primeiro. A Bíblia diz, no livro primeiro da Bíblia, que Deus vinha pela manhã, ao raiar do sol, falar com Adão. E vinha ao pôr do sol falar com Adão. Quando Adão pecou, Adão foi expulso do jardim. E aí o homem perdeu a comunhão com Deus. Mas Deus fez promessa, dizendo, da semente da mulher, eu criarei um varão, falando de Jesus, que ele esmagaria a cabeça de Satanás, e Satanás ferirá o seu calcanhar. Glória a Jesus. Está entendendo? Foi isso. Da semente da mulher, Jesus veio para desfazer das obras do diabo. Glória a Jesus. Está entendendo, meu irmão? Então é isso. Glória. Então, irmão, nós vemos que ele, por acaso, Cristo é ministro do pecado? E claro que não. Porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, já não derrubou o muro da separação, como perdeu lá no Éden, mas através de Jesus Cristo, o homem passou de novo a ter comunhão com o seu Criador. Glória. O homem que é um verdadeiro crente, ele tem comunhão com o seu Criador. Glória. Porque a Bíblia diz, aquele que se deita com uma prostituta torna-se o mesmo corpo, mas aquele que se une com o Senhor torna-se o mesmo espírito. Você é espiritual, é carnal. E quem é carnal, a Bíblia diz lá em Gálatas 5, os que são carnal se inclinam lá abaixo de terra para as coisas da carne, mas quem é espiritual se inclina para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas o espírito é viva. Glória. E os que estão na carne é impossível agradar a Deus. Não agrada a Deus, meus irmãos. É isto. E o que é? A inclinação da carne é prostituição, bebedeira, não é verdade? Inimizade, gutonomia, comer muito, não é verdade? É heresia, dizer besteira pela boca. Glória. Tá entendendo, irmão? Mas o crente, irmão, não é desse jeito mais não. Porque quem aceita Jesus, nova criatura é. Lá abaixo de terra. As coisas avessas se passaram e tudo se fez novo. E vem novidade de vida. Passou-se as coisas avessas, passou. Você é nova criatura. Nessa brincadeira, você é um crente ou um religioso? Deus tem negócio com religião não, irmão. Religião não existe, existe religação.
que o homem perdeu lá no Eros, e Deus veio fazer, através de Jesus Cristo, um novo pacto, uma ligação do com o homem, como tinha perdido o contato. O homem não tinha comunhão mais com o seu Criador, mas através de Jesus Cristo, que ele disse, eu vou para o meu Pai, mas voltarei para vós. E ele voltou, para o homem ter comunhão com ele, lá no dia de Pentecostes, que está escrito aonde? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E se cumprir no dia de Pentecostes, ele disse, eu vou, mas voltarei. E se cumprir no dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, um vesmento como um som de um vento. E encheu todos os homens que estavam ali assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outra língua, conforme que o Espírito Santo ordenasse que falasse. A ordem vinha do céu, conforme que o Espírito Santo ordenasse que falava. Glória. E muitos, e a Bíblia diz que estava uma multidão lá em Jerusalém, de pessoas que vieram de outros países. E vendo aquele barulho, correram para frente do cenáculo. E ficaram perpétuos, dizendo, que doutrina é essa? Esses homens são Galileu? E como agora nós vamos falar a nossa própria língua na qual nós fomos criados? Glória a Jesus, está entendendo? Glória a Deus. Então, irmão, foi a manifestação dele falando para a nação naquela hora. E ele disse, segue os sinais que no meu nome falarão em outras línguas, expulsarão os demônios, e se pôr a mão sobre os enfermos, curarão. Glória a Jesus. É isto, irmão. Glória. É nova criatura, é poder de Deus, porque Paulo disse, não me envergonho. Romanos 4 e o 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, salvação para todo que nele crê. E como é que o poder de Deus vai habitar em você, você pecando em pensamento, palavra e obra? Deus é espírito ou é carne? Deus é espírito, tem que habitar em você. A casa tem que estar limpa, e a casa é você. Lá abaixo o Ité. Não é aquela Anderábia, a plataforma. Não. Tem gente que tem cuidado na parede das igrejas. Glória. Naquela plataforma que é feito, onde os homens ficam lá sentados. Mas quem vale é o homem que vai para lá. Porque ali agora, meu irmão, não é mais o tempo de Deus, não. O tempo de Deus é você. Não saber que isso é o tempo de Deus, que o Espírito de Deus habita em você. É para você ter a sua casa limpa, é você mesmo. Para o Espírito de Deus habitar dentro de você, meus irmãos. Irmão, eu amo vocês. Mas tenha misericórdia, eu vejo tanta heresia no mundo de pessoas dizendo que peca. Que transformação foi essa? Porque ele perguntou, por acaso Cristo é ministro do pecado? Paulo disse. Porque se nós for construir aquilo que nós derrubamos, somos um transgressor da lei. Jesus derrubou o muro da separação. Isso aí. E se nós for aniquilar a lei de Deus, que é a lei do Espírito, somos um transgressor da lei. Quando você diz que peca em pensamento, palavra e obra, então a morte de Jesus para você foi inátima. Não valeu de nada. Porque Jesus veio para tirar o pecado. Não quer dizer que dentro de nós não tem lá abaixo até a natureza humana que vem convidar a gente para pecar. Mas ser tentado para pecar não é pecado. Pecado é ceder o pecado, é você pecar. Até se você pensar e aceitar aquilo, glória, e não pedir perdão naquela hora do seu pensamento, você está pecando. Mas se você quiser ter misericórdia de mim, você vai ser tentado, rapaz. Glória, porque você não anda segundo a carne, que não é a carne, é a natureza, é a alma. Entendeu? Você não anda mais segundo, você anda pelo Espírito. Porque os que são espiritual anda segundo o Espírito. São carnal, anda segundo a carne, na natureza da carne. Glória. Está entendendo, irmão? Então, ou mora Jesus Cristo dentro de você, através do Espírito, ou então é a velha natureza, é o homem, é a carne. Glória. Está entendendo, meus irmãos? É isto, meus irmãos. Ô, meus irmãos, estou terminando aqui as minhas palavras. Deus continue abençoando os meus armados. Eu preguei assim, uma palavra mais lá abaixo, até, mas não é com raiva dos meus irmãos, porque o pessoal quer pregar um evangelho hoje de açúcar. E açúcar, meu irmão, dá diabetes. Mas o sal não. A Bíblia diz que as vossas palavras sejam como sal, temperado como sal. Glória. Está entendendo, irmão? Glória. Então, meus irmãos, fica na paz. Deus continue ajudando os irmãos, abençoando, que os irmãos abram os olhos espirituais, o olho do entendimento. Quem quiser sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá e não lança em rosto, diz Salomão. Está entendendo, meus irmãos? Porque tem muito, eu vejo pessoa da alta, pessoa de estrela, no cargo que tem estrela, dizendo que a gente peca, quem é pecador. Que história é essa?
que tem um hino que diz assim, livre para nunca mais pecar, era um pecador também, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz, hoje eu sou remido, Cristo me lavou, com seu sangue me comprou e me lavou, e como é que ele lavou você com sangue, você começa com ainda continua com a sujeira, não pode, glória, lavou ou não lavou, meu irmão? Lavar sua mente, livre para nunca mais pecar, e se vinha vontade de pecar, João diz, digo isso para que não pequei, mas se pecamos, temos um advogado. Glória. Aí você diz, mas o homem peca em pensamento. Não, senhor, o homem, mas o Espírito Santo não. Se o homem tiver a ver a natureza de você, você peca em pensamento, mas se tiver o Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo, ele conduz o homem à verdade. Porque ele é o Espírito Santo da verdade, não é da mentira. E uma fonte d'água lá abaixo de terra não pode dar água doce e água salgada. Ou dar doce ou salgada. Ou tem o Espírito ou não tem. Andará, belébia. Está entendendo, meus irmãos? Então Deus continue abençoando os irmãos. Peço que divulgue, peço que se inscreva no meu canal. Glória a Jesus, já continue abençoando meus amados. Vamos entrar na porta estreita, lá abaixo do Ité, porque larga é a porta, passou do caminho que conduz à perdição. E são muitos que vão entrar por ele. Mas o caminho é estreito, o caminho do céu. Lá o Ité, pra Radai Axé. Está entendendo, meus irmãos? Fica na paz. Deus continue abençoando os irmãos.